crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Eli Fabiane e estou feliz de estar aqui novamente para mais uma aula, para conhecermos mais um espaço aqui da nossa cidade de Curitiba. Estão todos preparados? Já lavaram as mãos? Vou dar um tempinho para vocês higienizarem as suas mãos e eu já volto. Vamos lá? Começamos a marcar o tempo. Comece lavando suas mãos. Agora, com as mãos limpas, vamos pegar o material para a aula. Caderno ou uma folha. Lápis, canetinha, lápis de cor. E uma borracha. Pronto! Vamos começar a nossa aula? Então, já higienizaram as suas mãos? Lavaram direitinho? Nós vamos precisar de alguns materiais para a nossa aula de hoje. Vocês podem pegar os materiais que vocês têm aí na casa de vocês. O caderno, uma folha, pode ser lápis de cor, lápis de escrever, borracha. E eu vou precisar também de algumas tampinhas. Eu vou dar um tempinho para vocês irem buscar o material, ok? Agora que está tudo certo, já lavamos nossas mãos e pegamos nosso material, vamos lá. Hoje vou contar para vocês uma história verídica. Vocês sabem o que é uma história verídica? É uma história que aconteceu, um fato que aconteceu realmente, que aconteceu de verdade. E esse local onde a gente vai contar essa história, eu particularmente gosto muito dele. E a gente vai começar contando aonde ele fica. Ele fica lá no bairro Umbará. Umbará, o que quer dizer isso? A história desse bairro é a seguinte. Há anos, muitos anos atrás, vieram para o Brasil muitos imigrantes italianos.
E esses italianos vieram aqui para Curitiba e se instalaram principalmente nesse bairro Umbará. E o que acontecia lá? Eles começaram a fazer suas casas, fazer suas plantações ali pelo bairro Umbará. E lá nesses terrenos tinha muito barro. Então os italianos costumavam dizer assim: é um barrá só. Por isso que o bairro ficou com esse nome. Então por isso que agora se chama Umbará. Interessante, né, crianças? E vocês sabem que aqui em Curitiba existem muitas histórias sobre os bairros? Existem muitas histórias. Se a gente for pesquisar, histórias bem interessantes. Eu trouxe hoje, para contar essa história, para ajudar e ficar mais interessante, um baú com alguns objetos e alguns elementos também, para ajudar a contar essa história. E o local onde que nós vamos conhecer hoje é o Parque Lago Azul, que fica lá no bairro Umbará. E vocês podem ver aí na televisão de vocês uma foto do nosso Parque Lago Azul. Algumas crianças já conhecem, né? Algumas professoras também, mas agora nesse momento a gente não está podendo ir lá. Mas quando passar todo esse processo da pandemia, nós vamos poder voltar a frequentar o Parque Lago Azul. Então vamos começar a nossa história sobre o Parque Lago Azul. Vamos ver o que eu tenho aqui no meu baú? Olha só que interessante. O primeiro objeto que eu tenho aqui, ó. Vocês conhecem? O que é isso? Olha, tenho 2 objetos aqui, ó. Na verdade, a gente usa esse objeto assim, é um brinquedo, né? Então, é um carrinho de mão e uma pá. Mas o que isso tem a ver, professora, com o Parque Lago Azul? Tem tudo a ver com o Parque Lago Azul. As pessoas contam que antigamente o dono lá do terreno do Parque Lago Azul começou a abrir um espaço no seu terreno para fazer esse lago com um carrinho de mão e com uma pá. Lógico que não de brinquedo, de verdade. Mas ele começou a abrir um espaço lá para fazer o lago, represando um rio que se chama Rio Ponta Grossa. Primeiro, antes de começarem a fazer esse lago, o seu Antônio Micheletto, que era o dono de toda essa propriedade, ele distribuiu para os filhos dele os terrenos. E dentre esses filhos dele, ele tinha uma filha chamada Luísa, né? E a Luísa se casou com o seu Ângelo Segala. E o seu Ângelo Segala, com toda essa propriedade, pensou: vou fazer alguma coisa para gerar uma renda para minha família, para ganhar dinheiro, para sustentar minha família. Então, foi quando ele pegou o carrinho de mão e a pá e começou a abrir o lago aqui que vocês estão vendo, né? Deve ter dado muito trabalho, né, crianças? Porque abrir um lago desse tamanho com carrinho de mão e pá deve ter demorado muito tempo. Mas, enfim, vamos ver o que tem mais aqui no meu baú? O seu Ângelo Segala, pensando em aumentar o público lá do Parque Lago Azul, né? Depois que ele abriu lá o lago, represou o rio Ponta Grossa, ele pensou: vou chamar mais pessoas para virem visitar o meu parque, né? Então ele teve uma outra ideia: vou anunciar, olha aqui, ó, aonde? Vocês conhecem esse objeto? Esse daqui é mais antigo, né? Algumas pessoas, algumas crianças talvez não conheçam, mas esse aqui era um rádio da época, né? Então, como que as pessoas anunciavam, né? Que elas queriam fazer algum anúncio. Elas mandavam na rádio o anúncio. E o seu Ângelo Segala pensou: vou anunciar para chamar mais pessoas para virem visitar o nosso lago, o nosso parque. E ele cobrava uma entrada para entrar, sabe? Para poder sustentar a sua família. Enfim, ele fez o anúncio na rádio, só que aconteceu um probleminha. A hora que o locutor foi fazer o anúncio,
ele não tinha nome, o parque não tinha nome. Então, o locutor lembrou que algumas pessoas, quando iam até o parque de noite ou nos dias bem ensolarados, eles diziam que que o lago estava azul. Olha, o lago está azul. Então, o locutor, pensando nisso, fez o quê? Vou batizar o parque de Parque Lago Azul. E foi isso que ele fez. Ele batizou o parque, né, fez o anúncio e chamou: venham conhecer o Parque Lago Azul. Na época, o seu Ângelo Segala não gostou muito. Ele até tentou depois mudar o nome do parque, por conta talvez de querer colocar o nome, né, o sobrenome da família dele. Mas daí não adiantava mais, porque já estava o maior sucesso o nome Parque Lago Azul. E ficou Parque Lago Azul e é sucesso até hoje, por conta do locutor batizar o parque. Viram, crianças, que interessante a história de como se iniciou o Parque Lago Azul, de como foram feitos anúncios para chamar mais as pessoas. Inclusive, nessa época, o parque ficou tão famoso que era chamado de Praia Curitibana, por conta de que lá o seu Ângelo Segala abria para as pessoas, pagavam alguma entrada, né? As pessoas pagavam, entravam e podiam pescar, podiam nadar, andar de jangadinha. Então, foi nessa época que começaram mais pessoas a frequentar o parque. Inclusive, eu trouxe aqui para vocês verem umas fotos daquela época. Olha que interessante. Olha aqui as pessoas, né, um casal passeando, né, com a jangadinha. Vejam que as fotos são preto e branco, porque naquela época não tinha ainda foto colorida. Nós temos aqui também, olha, vejam quantas pessoas frequentando até dentro da água mesmo, né? Tinha bastante gente tomando banho, brincando ali na jangadinha, né? Então, muitas pessoas frequentavam lá o Parque Lago Azul. Aqui também uma família, né? Olha o moço tomando banho ali, né? No lago. Aqui, olha, a família vinha toda, né? Frequentar o parque ali nos finais de semana, né? Olha aqui, então são as crianças, vejam que as crianças também frequentavam, né, junto com seus pais e avós. Olha a criança ali com a bola, provavelmente se divertiam muito brincando lá. E aqui também temos mais algumas fotos deles dentro do lago ali. Depois, né, então, que aconteceu tudo isso, aconteceram outros fatos interessantes. Eu vou pegar mais uma pista aqui, né, dentro do meu baú, para contar mais um objeto. Então, lá, o parque ficou tão famoso que houveram necessidade de se fazer alguns ajustes. Inclusive, olha aqui o que eu tenho aqui. É uma réplica de um ônibus. Por quê? Porque foi preciso fazer uma linha de ônibus exclusiva para levar as pessoas até o Parque Lago Azul, porque muitas pessoas queriam ir até lá. Então, foi criado uma linha de ônibus exclusiva chamado Rui Barbosa Parque Lago Azul, né? Porque nós já chegamos a ter no Parque Lago Azul mais de 6.000 pessoas num fim de semana, então era muita gente. Então houve a necessidade de se criar uma linha exclusiva que ia lá da Rui Barbosa até o Parque Lago Azul lá no Bará. Interessante, né, crianças? Vamos ver se eu tenho mais alguma coisa aqui no meu baú para contar para vocês. Deixa eu ver aqui. Olha que interessante. E será que é isso? Isso aqui é fubá. Sabe do que é feito? De milho. E o que é isso? O que o fubá tem relação com o Parque Lago Azul? Tem tudo a ver com o Parque Lago Azul. Deixa eu contar para vocês. Lá no Parque Lago Azul, o que aconteceu? Aconteceu uma coisa triste por lá. O lago começou a ficar poluído. Então, as pessoas pararam de ir para lá para tomar banho, né, para pescar, não tinha mais peixe, para andar de jangada.
E o seu Ângelo Segala pensou: preciso fazer alguma coisa para sustentar a minha família. Então, ele construiu um moinho, esse que está aqui, ó, na nossa tela. Um moinho. E esse moinho, o que as pessoas faziam? Elas levavam o milho até o moinho, né? E era feito todo um processo para que o milho virasse fubá. Então, as pessoas levavam o milho para o seu Ângelo Segala e ele entregava o fubá para as pessoas. E naquela época também não tinha energia elétrica como a gente tem agora. As pessoas usavam muito baterias. Então, lá no moinho do seu Ângelo Segala também era feita a carga dessas baterias. Interessante, né, crianças? E olha, para vocês conhecerem um pouquinho melhor o Parque Lago Azul, eu trouxe aqui um vídeo para que vocês acompanhem e conheçam um pouquinho mais o Parque Lago Azul. Vamos assistir? Olá! Hoje o programa Linhas do Conhecimento vai levar você para conhecer o Parque Lago Azul. Com aproximadamente 130 mil metros quadrados, o parque está localizado no bairro Umbará, a mais de 20 quilômetros do centro de Curitiba. Para falarmos desse parque, precisamos voltar ao tempo, até 1940. Nessa época, a propriedade era particular e pertencia à família Segala, descendentes de italianos. No ponto onde as águas do rio Ponta Grossa foram represadas, foi construído um moinho de milho e um gerador de energia para toda a região. A produção de fubá pelo moinho dos Segalas foi intensa até o início da década de 60, quando o beneficiamento do milho passou a ser feito em grande escala por indústrias. Então, o moinho acabou perdendo sua função. Devido à sua beleza, a propriedade foi muito frequentada por pessoas de vários lugares da cidade. Todos adoravam a paisagem composta pela roda d'água, pelo lago, pela casa da família que residia no local. Mas, com o desligamento do moinho, a família passou por algumas dificuldades e então resolveu transformar a propriedade em um parque privado em que a entrada dos visitantes era cobrada. Com a compra de algumas canoas e a abertura de uma lanchonete, Segala fez a divulgação do recém-batizado Lago Azul nas rádios locais, o que acabou atraindo um público cada vez maior. Nos anos 60, o parque foi tão frequentado que tinha até sua própria linha de ônibus, o Rui Barbosa Lago Azul. Em 2008, a Prefeitura de Curitiba municipalizou o local, revitalizando e normatizando o uso de suas instalações. O espaço passou então a ser identificado como Parque Natural Municipal Lago Azul, sendo o 19º parque inaugurado em Curitiba. No seu ponto mais alto, foi construído um mirante de madeira, de onde é possível ter uma vista geral do lago. Para chegar até esse mirante, os visitantes devem caminhar por uma trilha por dentro do bosque. As antigas instalações do parque também foram modernizadas. A Casa de Madeira, antiga sede da propriedade da família Segala, foi transformada em um bistrô e o moinho de milho também está recuperado, sendo uma das atrações do novo parque, juntamente com o parque de tronco para as crianças. E daí, crianças, gostaram do vídeo? Bonito o Lago Azul, né? Deu até vontade de ir até lá, não é verdade? Mas nesse momento nós não podemos ir por conta da pandemia, mas depois que passar tudo isso, quem sabe você pode até ir com a sua família, né? Com os adultos que moram com você ou quem sabe com a sua escola. Mas vamos ver se tem mais alguma coisa aqui nesse baú? Olha, tem sim. Tem aqui uma réplica de uma árvore. Vocês sabem que árvore é essa? É a araucária. E essa araucária me fez lembrar de uma outra árvore que nós temos lá no Parque Lago Azul. É uma árvore que é imune ao corte. Imune ao corte? O que é isso, professor?
É uma árvore que é protegida e ninguém pode cortá-la. Eu até trouxe uma imagem dela aqui para vocês verem. Olha aqui. Ela se chama Pinheiro de Portugal. E ela está localizada lá no Parque Lago Azul. Olha a plaquinha aqui, ó. Árvore imune ao corte. Então, ninguém pode cortá-la, né? Nós temos lá no Parque Lago Azul também alguns animais silvestres. O que é? Animais que são da natureza, que nós não podemos levar para a nossa casa. Inclusive, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no meu baú. Crianças, vocês não vão acreditar. Tem um animalzinho aqui dentro do meu baú. Olha que bonitinho. É o serelepe. E lá no Parque Lago Azul, ele parece um esquilinho, né? Mas ele não é esquilo, ele é serelepe. E lá no Parque Lago Azul, nós ainda podemos encontrar esse animalzinho aqui, né? Às vezes, quando a gente vai dar aula lá, a gente encontra ele, gosta muito de ver as crianças. Lá no Parque Lago Azul também tem um outro animalzinho que se chama cutia. Quem conhece a cutia? Olha como ela é bonitinha. Gosta muito de pinhão também. E ela também é uma moradora lá do Parque Lago Azul. A cutia é daquela musiquinha que algumas crianças talvez conheçam. Roda cutia de noite, de dia. Conhecem, né, crianças? Essa é a cutia daquela música. Então, nós temos esses animaizinhos aqui. Nós também temos um outro animalzinho que eu não trouxe aqui, mas eu trouxe uma foto para vocês, né, saberem que ele também mora lá. Esse animalzinho se chama grimpeiro. É o pássaro grimpeiro. Ele é o símbolo de Curitiba. E ele mora lá nas grimpas da araucária. Então, a gente precisa muito cuidar da natureza para que esses animaizinhos continuem a frequentar o Parque Lago Azul e nós também, né, a gente possa apreciar eles passeando lá pelo parque. Então, crianças, eu vou pegar mais um objeto aqui dentro do nosso baú. Olha, são duas figuras. Essa aqui, com certeza, vocês já conhecem, já viram em vários locais que vocês foram com as suas famílias, né? Essa aqui não é muito conhecida, mas também já está sendo muito utilizada. Então, os locais que a gente vai que tem esse símbolo são reservados para pessoas com deficiência. Mas, professora, esse símbolo que tem em relação com o Parque Lago Azul? Tem tudo a ver com o Parque Lago Azul, porque o Parque Lago Azul é considerado um parque inclusivo, porque ele é feito para todas as pessoas, inclusive suas calçadas e rampas dão acessos até o mirante, né? E eu até trouxe umas fotos aqui para mostrar para vocês. Então, nós temos aqui, ó, até podemos ver aqui esse primeiro símbolo que vocês viram ali, né? Aqui próximo das churrasqueiras. Aqui também, essas rampas e essas calçadas dão acesso ao mirante que vocês estão vendo aí na tela. E aqui nesse mirante, a gente pode ter a vista, olha que lindo, lá de cima do todo o parque. Quanta coisa interessante, né, crianças? Aqui com o Parque Lago Azul, queria lembrar para vocês, esqueci de falar, que esses animaizinhos, eles não foram retirados da natureza, tá? Eles morreram porque estavam doentes, né? Ou de uma forma que eles foram encontrados lá na natureza, tá bom? Vamos ver o que mais tem aqui no nosso baú? Olha, crianças, tem uma bola. O que essa bola tem com relação ao Parque Azul, Parque Lago Azul? Lá no Parque Lago Azul tem um parque de troncos, né? Que as crianças podem se divertir, podem escalar, podem se equilibrar, podem jogar bola. Olha, eu trouxe até uma imagem aqui para vocês. Aqui é uma das trilhas até chegar ao Parque de Troncos e aqui está o Parque de Troncos. Bem interessante, hein, crianças? Com certeza, quando vocês forem lá, vão querer usar esse Parque de Troncos, não é verdade? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui no meu baú? Olha, tem sim. É um elemento da natureza, olha aqui. São cascas de árvores.
Cascas de árvore, professor? Essas cascas de árvores me fizeram lembrar de uma coisa um pouco triste que está acontecendo lá no Parque Lago Azul. Vou mostrar aqui para vocês no próximo slide. Olha aqui, algumas pessoas que vão até o Parque Lago Azul fazem churrasco não nos locais apropriados, fazem nos troncos das árvores, o que prejudica a natureza e o alimento dos animais que moram lá nesse local. Triste, né, crianças? Mas eu queria pedir para vocês, agora que vocês já conheceram o Parque Lago Azul, para vocês também serem protetores da natureza, conversando com os adultos aí da sua casa, conversando com os seus familiares, amigos, né, colegas de escola, quando a gente retornar, que quando as pessoas forem até o Lago Azul, levem suas churrasqueiras ou usem as que tem lá. Claro que às vezes não tem churrasqueira para todo mundo, que só tem 9 lá, mas eles podem levar suas próprias churrasqueiras, né? Eu espero, crianças, que vocês tenham gostado da aula de hoje. E eu quero deixar uma atividade para vocês, para que vocês não se esqueçam do Parque Lago Azul. Eu pensei da gente fazer um jogo de percurso. O que é um jogo de percurso? É aquele joguinho que a gente vai com os personagens andando pelo percurso. Pode ser de quadradinhos, pode ser redondinhos. Eu até trouxe um modelinho que a minha filha Marcela fez. Ela fez, olha, um joguinho com os elementos que ela conheceu lá do Parque Lago Azul. Ela fez as árvores, fez o lago, fez o moinho, né? Fez o parque de troncos e você pode se divertir junto com a sua família. Vamos fazer então esse joguinho? Vocês fazem aí na sua casa e eu faço aqui. Então, crianças, olha, a sugestão de jogo para vocês é um jogo de percurso, né? Como eu fiz aqui com a minha filha lá em casa, a gente fez a aula do Lago Azul e a gente colocou alguns elementos que a gente viu na aula, como o parque de troncos, a árvore, né, a araucária. Nós tivemos aqui também, ela representou a árvore imune ao corte, o Lago Azul. Olha que ela fez um moinho. Então, e aqui na chegada ela fez a casa lá onde morava o seu Ângelo Segala com a dona Luísa. Vocês podem fazer lá na casa de vocês. Quem souber colocar número, pode colocar número. Quem souber escrever, pode escrever, como a gente escreveu aqui, ó. Árvore imune ao corte. Volte 2 casas, né? Quem não souber, pode fazer um desenho. E pode usar as tampinhas que eu pedi para vocês lá no começo da aula, né? Se você não tiver tampinha, você pode usar um bonequinho, um botão, o que você tiver em casa, só para representar você pulando nas casinhas. E também, se você não tiver um dado, você pode fazer os números do 1 a 6 e colocar num pacotinho ou num copinho plástico e sortear para saber quantas casinhas você tem que andar para chegar até o final lá do jogo. Tá ok? Então, eu vou dar um tempinho para vocês agora terminarem, né? Não se preocupe, se vocês não terminarem, vocês terminam depois da aula. Mas, por enquanto, agora eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. Então, crianças, gostaram da aula de hoje? Eu gostei muito de vir falar para vocês sobre o Parque Lago Azul. E espero que vocês terminem o desenho depois, guardem para levar para sua escola, né? Para brincar com seus professores e com seus colegas também. Então, até a próxima aula. Tchau!